Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius e nessa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o intervalo interquártil. O que vem a ser esse intervalo interquártil, pessoal? Esse intervalo interquártil é justamente a distância que nós temos entre o primeiro e o terceiro quártil. Mas o que vem a ser isso? Bom, vamos entender. Então, aqui está a definição do que é o intervalo interquártil. Tá? É a distância entre o primeiro e o terceiro quártil. Só que para compreender o que é um quártil, eu preciso entender, pessoal, conhecer melhor quais são as separatrizes, que nada mais são do que valores que dividem um conjunto ordenado de valores em n partes iguais. Então, aqui está minha primeira separatriz, que é o quártil, né? É quando você divide os elementos da sua amostra em quatro partes iguais e cada parte equivale a 1/4 dos valores do conjunto. A minha segunda separatriz é o décimo, tá? É a distribuição que vai justamente dividir os elementos da minha amostra em 10 partes iguais e cada parte vai equivaler a 1/10 do valor do conjunto. E o meu terceiro é o cêntio, ou também conhecido como percêntio, que vai dividir todos os elementos da minha amostra em 100 partes iguais e cada parte vai equivaler justamente a 1/100º dos valores do conjunto. Uma separatriz que nós já trabalhamos no começo do nosso curso é a mediana, que a mediana é justamente a separatriz que divide os elementos da sua amostra ao meio, em 50%, e cada parte equivale a 1/2 dos valores do conjunto. Então, como nós estamos falando de intervalo interquártil, o que eu vou precisar saber? Que eu vou pegar a minha amostra e vou dividi-las, tá, em quatro partes iguais. Calculando quem? O meu Q1, que é o primeiro quártil, e o meu Q3, que é o terceiro quártil. Mas, professor, por que eu vou calcular somente o Q1 e o Q3? Porque o intervalo que eu tenho entre Q1 e entre o Q3 equivale justamente a 50% da sua amostra. Os valores que são inferiores ao seu Q1 corresponderá a 25%, e os elementos que são superiores a Q3 também irá equivaler aos outros 25% que são superiores. Tá? Então, quando eu calculo meu Q1 e o meu Q3, dentro dos meus elementos da minha amostra, eu calculo quem são os meus 50% da minha amostra, quem são os valores que são os 25% que são inferiores e quem são os valores, os elementos que são superiores, que são os outros 25%. Bom, a princípio, talvez eu tenha colocado um ponto de interrogação muito grande na cabeça de vocês em relação a isso, mas vamos esclarecer as nossas dúvidas. Bom, para mim localizar os quartis, tá, segue alguns passos que são muito simples. O primeiro passo, tá, é justamente o que? Ordenar os valores do conjunto. Lembre mediana, para mim calcular a mediana, qual era a primeira coisa que eu precisava fazer? Era colocar todos os meus elementos em ordem crescente. Porque quando nós fazemos a pesquisa, tá, nós chegamos em casa com todas aquelas informações que são os meus dados brutos. Tudo bem? Só que para você compreender melhor o que foi pesquisado, você pega todos esses valores e coloca eles em ordem crescente ou em ordem decrescente, que é o que nós chamamos de rol. Tá? Então, a primeira coisa para você achar o quarto também é a mesma coisa que você faria para a mediana, que é ordenar os valores do conjunto em ordem, no caso, vou utilizar a ordem crescente, que é mais fácil para mim entender. Segundo passo é atribuir postos aos valores ordenados. O que são esses postos, professor? É você colocar primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar e assim por diante. Terceira maneira é aplicar a seguinte fórmula para localizar a posição do quarto desejado. Então, essa fórmula aqui, pessoal, ela é justamente para mim encontrar o quê? A posição do meu quarto, tá? Desejado. Então, o que cada coisa aqui ele quer dizer, pessoal? Bom, olha só, isso daqui, ó.
Então, esse J aqui é o quarto que eu desejo saber. Se eu quero saber o primeiro quarto, aqui vai ser 1. Se eu quero saber o segundo quarto, aqui vai ser 2. Se eu quero saber o terceiro quarto, aqui vai ser 3. E assim por diante. Esse N aqui é justamente o que? O número de elementos da minha amostra. Se eu tenho 10 elementos, aqui vai ser 10 e assim por diante. E esse aqui, ó, tem uma multiplicação aqui no meio. Esse XJ, ele vai ser justamente quem? Esse valor que você vai colocar aqui. Ó. Se você está calculando o Q1, aqui será 1. Se você está calculando o quartil 2, aqui vai ser 2 e assim por diante. Não assustem, pessoal. É bem tranquilo de se trabalhar. Tá? Para ficar melhor o entendimento de tudo isso que eu estou falando, tá? Tenho aqui ainda, tá? A quarto passo, que é transformar o posto em valor de distribuição. Por quê? Porque quando você aplica essa fórmula, você está achando o posto, ou seja, a posição que o seu quartil está. Então, depois que você fizer isso, você precisa o quê? Olha só, dar valor a essa distribuição. Tudo bem? Como que isso acontece, professor? Bom, vamos aqui fazer um exemplo para ficar mais fácil para a gente poder entender tudo isso daí. Tá? Esse exemplo é uma tabela que apresenta a pontuação obtida de 15 indivíduos em um inventário para avaliar a sintomatologia depressiva, né, que é o que nós chamamos de intervalo de depressão de Beck. Tá? Então, eu tenho aqui a tabela e eu observo, tá? E chamo a atenção de vocês para não confundir esses números aqui. Ó. Esses números aqui, que é o sujeito, é só para na pesquisa você não colocar o nome, fulano 1, né? Fulano, ciclano, beltrano. Não, você vai enumerar, tá? O sujeito 1, sujeito 2, sujeito 3, até o sujeito 15. Cada sujeito ele teve uma pontuação de BDI. O sujeito 1 teve 10 pontos, o sujeito 2 teve 28 pontos, o sujeito 3 teve 5 pontos, o sujeito 4 teve 2 pontos, o sujeito 5 teve 29 pontos, e assim sucessivamente até o sujeito 15. Então, pessoal, de cara você pode observar, tá, que a pesquisa foram feita com quantas pessoas? Com 15 elementos, né? Ele fala aqui, ó, 15 indivíduos. Então, aquele meu N, ele vai valer justamente quem? Vai valer justamente 15, que é o número de elementos da minha amostra. Bom, então olha só, resolvendo aquele exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar os valores do conjunto, colocá-los ele em forma crescente. Então, como que eu vou fazer? O primeiro que eu vou colocar aqui é justamente os valores, tá, da minha pontuação, que é justamente a frequência, tá, dos resultados que aconteceram dos sujeitos. Então, esses valores, tá, eu colocando ele em ordem crescente, ele vai ficar da seguinte forma. 2, 3, 5, 6, 8, o 10 duas vezes, o 11, o 12, o 14, o 16, o 21, o 26, o 28 e o 29. Vamos conferir se eu tenho os 15 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Pronto. Então eu coloquei, pessoal, isso daqui, olha só. Ó, essa pontuação todinha aqui, pessoal, ó, em que? Em ordem crescente, tá? Eu criei um rol. Então, colocando de ordem crescente, ela ficou nesse formato. Agora, a segunda coisa que eu vou fazer é o quê? Determinar o meu posto. Tá? O que é o posto? É a ordem que eles estão. Olha só, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º e 15º. Pronto, atribuí posto aos meus valores numéricos. Agora, pessoal, a terceira coisa que eu vou fazer
é justamente o quê? Descobrir a posição do meu Q1 e o meu Q3, tá? Então, eu vou calcular aqui, olha só, a posição de quem? Do meu Q1 e do meu Q3. Tudo bem? Bom, como? Primeiro eu vou calcular o meu Q1. O meu Q1, eu vou colocar o quê? O número de elementos da minha amostra. Qual que é o número de elementos da minha amostra que nós vimos anteriormente? Vai ser o 15. Dividir isso por 4 partes, tá? Por que eu divido por 4, pessoal? Porque eu estou trabalhando com um quartil. Então, dividir isso em 4 partes iguais, tá? Em 4 partes iguais e vou multiplicar por quem? Se eu coloquei 1 aqui, aqui eu também irei colocar 1. Bom, 15 que divide para 4 vai dar 3,75. 3,75. Agora eu vou multiplicar por esse 1 aqui, ó, que vai dar justamente o que? 3,75. Isso daqui é o que? O meu posto. Correto? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o meu valor do primeiro quartil ele está mais que a minha terceira posição. É como se ele tivesse o quê? Nesse intervalo aqui, ó. Então, eu vou fazer a marcação aqui, tá? E isso daqui vai ser quem? O meu Q1, porque eu sei que ele está nesse intervalo aqui, ó. Ou seja, entre o 5 e o 6. Tudo bem? Agora eu vou fazer a mesma coisa para quem, pessoal? Para o meu Q3, tá? Que é o terceiro quartil que eu quero. Bom, pego o número de elementos que eu tenho na minha amostra, que são 15, vou dividir por 4 e multiplicar por. Se aqui é 3 do meu Q3, aqui também será 3. Então, 15 que divide para 4, eu vi que deu 3,75 vezes esse 3 aqui agora, que vai dar justamente quanto? 11,25 vai ser o meu posto. Então, o meu terceiro quartil vai estar depois do 11º posto. Ele vai estar aqui, ó. Opa, desculpa. Cuidado para não confundir. Depois do 11º posto, ele vai estar bem aqui, ó. Olha só. Nesse lugar. Ou seja, se é 11,25 é porque está entre o 11 e o 12, nesse intervalo aqui, ó. Então, provavelmente, esse meio aqui vai estar o quê? O meu Q3. Então, percebe que o meu terceiro passo eu descobri quem? A posição que está o meu Q1 e a posição que está o meu Q3. Agora, eu vou aplicar o quarto passo. O que o quarto passo ele quer? Que eu transforme, tá? Esse posto em uma pontuação. Perfeito? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, eu vi que o meu Q1 ele deu justamente o quê? 3,75, que é o posto, tá? O que é 3,75, pessoal? É a minha terceira posição, meu terceiro posto, mais 0,75 restante. Porque eu sei que o meu 3,75 ele está o quê? Entre o meu terceiro posto. Quem é o meu terceiro posto? É o número 5, tá? Se você for olhar lá. E o meu quarto posto. Quem é o meu quarto posto lá, pessoal? É o número 6. Beleza? São 5 pontos. Vamos pôr aqui 5 pontos. E 6 pontos. Tá? Qualquer dúvida você pode voltar e olhar na tabela. Agora que eu fiz isso, eu vou calcular um intervalo. Quem é o meu intervalo? Eu vou pegar o maior menos o menor. Então, vai ser 6 menos 5. E isso vai dar justamente igual a 1 ponto. Beleza, o meu intervalo é 1 ponto. Então, turma, o que eu quero que vocês observem com muita atenção aqui. Ó, o meu Q1, ele é quem? Tá? Não é 3,75, ele vai ser o quê? O elemento que está no meu terceiro posto, mais o elemento que vai estar no meu 0,75 posto. Tudo bem? Quem é o meu terceiro posto? Vai ser o meu 5 pontos. Mas, poxa, professor, e quanto que vale isso daqui em pontuação? Como que eu faço? Simples. Você vai pegar esse 1 ponto aqui, ó, tá? Esse 1 ponto,
e vai multiplicar por quem? Pelo valor do posto, vezes 0,75 posto. E isso vai transformar em pontos, que vai dar justamente 0,75 pontos. Beleza? Então, essa posição em pontos vale o quê? 0,75 pontos. Tá? Somando 5 com isso daqui, vai dar que o meu Q1 ele vai ser 5,75 pontos. Tá? Aqui, como passou de meio, eu arredondo para mais, ou simplesmente 6 pontos. Tá? Isso daqui, pessoal, é quem? O meu primeiro quartil. Tudo bem? 6 pontos. O mesmo processo eu vou fazer agora para o meu Q3, que eu achei que deu 11,25. É a posição do meu Q3. Você concorda que esse 11,25 ele é quem? O 11º posto, tá? Mais quem? Mais o 0,25 posto. Certo? Esse 11º posto você sabe. Por quê? Olha só. Quem é o meu 11º posto, pessoal? Olha lá, o meu 11º posto é 16 pontos. 16 pontos. Perfeito? Consequentemente, se é 11,25 é porque passou de 11. Então, o meu próximo posto, que é o 12º posto, equivale a quem? A 21 pontos. Tá? Isso daqui, pessoal, são tudo informações que eu tirei lá daquela minha tabela, depois que eu organizei eles em uma ordem crescente. Então, depois que eu fiz isso, pessoal, eu vou calcular o meu intervalo. Olha só, o meu intervalo. Quem que é o meu intervalo? Vou pegar o maior menos o menor. 21 menos 16, que vai dar justamente 5 pontos. Perfeito. 5 pontos. Bom, você já sabe quem que é o 11º posto, que é 16. Agora você tem que descobrir esse 0,25, quanto que ele vale. Tá? Como que eu faço? Eu pego esse 0,25 posto, tá? E faço o quê? Multiplico pelo meu intervalo, que é 5 pontos. Logo, isso vai dar um valor de 1,25 pontos. Perfeito. Isso daqui equivale o quê? A 0,25 posto. Que é esse valorzinho aqui, ó. Então, consequentemente, eu sei que o meu Q3 ele não é o 11º posto, mais o meu 0,25 posto, não é isso? Quem que é o 11º posto? Nós vimos lá, ó, são 16 pontos, né? Mais quem é o 0,25 posto? Olha só, 1,25. 1,25. Então, somando isso daqui, eu vou ter 17,25 pontos. Como isso daqui é menor do que meio, eu vou arredondar para menos, ou simplesmente 17 pontos. Tá? Então, o meu Q3 é justamente quem? 17 pontos. Perfeito. Achei o Q1 e o Q3 que eu quero. O que eu vou fazer agora, pessoal? Só para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui, novamente, a ordem crescente dos meus valores, para mim não precisar voltar lá no começo e olhar. Bom, depois que eu coloquei a ordem crescente, eu tive da seguinte forma, olha só, 2, 3, 5, 6, 8, o 10 por 2 vezes, 11, 12, 14, 16, 21, 26, um pouquinho embaixo mesmo, 28 e 29, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, perfeito. Ordenando o posto, tá? Que eu já sei como é, vai ficar assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto,
sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º e 15º. Tudo bem? Perfeito. Nós vimos que o meu Q1, tá, pessoal? Que o meu Q1, tá, ele foi qual posto? Lembra? Ele foi 3,75. 3,75 posto. Então, ou seja, ele estava entre o 3 e o 4, bem aqui, ó. Consequentemente, qual foi a pontuação desse Q1? 6 pontos. Então, beleza. Então, esse 6 aqui, ó, foi o meu primeiro quarto, meu Q1. Consequentemente, o meu Q3, que foi 11,25, a posição, tá? Em pontuação, eu achei que ele equivale a 17 pontos. Então, se eu vim aqui, olha só, tá? Depois da 11ª posição, ele está bem aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, tá? Então, o 17 ele vai estar bem aqui no meio, olha só. Vou pôr o 17 aqui. Esse 17 vai ser o quê? O meu Q3. Tá? Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos fazer a nossa análise, tá? O que quer dizer a minha análise? A minha análise é o seguinte, olha só, que 50%, tá, dos elementos da minha amostra, eles obtiveram pontuação entre, olha só, 6, que é o meu Q1, entre 6 e 17 pontos, que é o meu Q3. 17 pontos. Tá? Aqui é o meu Q1 e aqui é o meu Q3. Então, 50% dos elementos da minha amostra obtiveram pontuação entre 6 e 17 pontos. Posso observar, olha só, isso aqui, ó. Olha só, até aqui no 17, tá? Equivale a 50% da minha pesquisa. Eu pude perceber também que 25% dos elementos que compõem a minha amostra obtiveram valores menores que, olha só, Q1, menores que quanto? Que 6 pontos. Consequentemente, eu tive que os outros 25%, tá? Dos elementos que compõem a minha amostra obtiveram pontuação que superior ao meu Q3, que é os valores aqui, ó. Pessoal, tá? Superior a quanto? A 17 pontos. Essa é a análise que eu acabei de fazer de acordo com o que? Quando eu localizei o meu Q1 e o meu Q3 dos meus elementos que compõem a minha amostra, que essa daqui é a parte importante. Você percebe que ele dividiu o que? Olha só. Ó, vamos descobrir quem é o meu Q2? Bom, não tem um Q2, mas o Q2 é o que vai dividir a informação sua em 50%, não é isso? Que nós chamamos de mediana, tá? A mediana do meu Q2 está aqui, ó. Esse Q2 estou chamando de mediana. Como que eu calculo ela? Bom, o número de elementos são 15. Como ele é par, eu vou somar com mais 1 e dividir por 2. Ou seja, ele vai estar no meu oitavo posto. Meu oitavo posto é o 11, olha só. Então, aqui seria quem? Olha só, o meu Q2. Então, você percebe que quando eu faço isso, você percebe que eu tenho que 25%. Aqui eu tenho 25%, aqui eu tenho 25% e o restante 25%. Então, eu poderia dizer que, em vez de colocar 50% entre 6 e 17 pontos, eu poderia usar o seguinte, que 25% obtiveram pontuação entre 6 e 11, 25% tiveram pontuação entre 11 e 17, e os outros 25% pontuação superior a 17. Tá? Mas o mais importante aqui é você achar o seu Q1 e o seu Q3 e fazer a análise da sua informação, que é o passo mais importante que nós temos. Bom, o que eu quero que vocês façam agora, pessoal? Se vocês voltem o vídeo e refaçam esse exemplo vocês por si só. Ficou em dúvida?
aperte play no vídeo, vê qual foi o passo que eu segui, dá pausa e tenta você fazer até você conseguir entender o contexto de todas essas minhas aplicações. Tudo bem? Bom, então, pessoal, foi um prazer estar na companhia de vocês. Quero agradecer a todos de coração, tá, por essa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.